Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Takiaki e hoje, no nosso podcast, a gente vai falar com a Cibele Rocha, a pessoa que mais entende de escorpião no Brasil. Olá, Cibele, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente falando, sobre um tema tão interessante nesse podcast. Pois é, e tá na moda, né, falar de escorpião. A gente tem tido várias reportagens. Vamos falar um pouquinho sobre esse problema, vamos falar um pouquinho sobre mitos também, que é bem interessante. E assim, para a gente iniciar, que tipo de risco, acidente, o escorpião pode trazer para a população? Então, o risco é o acidente, que envolve principalmente crianças e idosos e que pode levar a óbito, nessas pessoas. Então, existe aí o grupo de risco, crianças abaixo de 14 anos, os idosos, pessoas também, às vezes, que têm algumas doenças, como cardíacas, essas pessoas, elas podem evoluir para um óbito, quando elas são picadas pelos escorpiões, Entendi. E Cibele, quais são as principais espécies de escorpião hoje presentes no Brasil? Então, o Ministério da Saúde, ele classifica como 4 as principais. Então, a gente tem Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo. Inclusive, eu brinco, que ele é o mineirinho, porque ele foi encontrado aqui, em BH, em 1922. E, a partir daí, ele já alcançou, todas as regiões do Brasil. Nós temos o escorpião amarelo do Nordeste, que é o Titius stigmurus. Temos o Titius baiensis, que é o primeiro escorpião descrito no Brasil e que, inclusive, tem uma ampla distribuição, A gente vai ter essa espécie em várias regiões do Brasil. E o Titius obscurus, que é o escorpião da região norte do Brasil. Então, esses seriam os principais, Dentre eles, o Titius cerulatus, ele se destaca, ele é considerado o escorpião mais perigoso da América do Sul, porque ele tem, um veneno muito tóxico, e ele hoje é o causador do maior número de acidentes no Brasil, Como eu falei, é uma espécie que já chegou em todas as regiões, e como ele tem uma reprodução assexuada, que nós chamamos de partenogênese, a fêmea não depende da presença do macho, Ela consegue se reproduzir sozinha, o potencial reprodutivo dela é muito grande, então ela gera uma quantidade de filhotes que consegue colonizar um local, E em muitos lugares do Brasil onde ele chegou, foi assim que ocorreu, Porque ela vai ter ali 25, 30 filhotes, e eles vão se adaptar muito facilmente ao local. Uhum. O Titius cerulatus, ele tem essa característica, uma adaptação extraordinária, seja lugares quentes, lugares úmidos, ambientes urbanos onde tem temperatura, umidade e alimento para ele, principalmente baratas, Entendi. Ele acaba se multiplicando muito, e é exatamente isso que vem ocorrendo ao longo desses anos, Uhum. Quando eu iniciei na atividade, ele não era a praga que ele é hoje, a gente não tinha tantos acidentes, É um tema muito relevante porque os acidentes, com o passar dos anos, eles vêm aumentando e a tendência é só de crescimento, Então, nós que atuamos no controle de pragas, precisamos intervir para salvar as vidas, Porque muitas crianças morrem, principalmente crianças, Uhum. Morrem aí todos os dias por picada de escorpião. É verdade. Cibele, então significa dizer que ele não tem reprodução sexuada, não existe macho? Existe macho, O macho ele foi descoberto mais recentemente, em 2009. Até então acreditava-se, que só existiam fêmeas. Realmente, atualmente, elas são mais comuns, as fêmeas que se reproduzem de forma assexuada,
elas são mais comuns nas áreas urbanas da maioria dos lugares, né? Mas nós temos a população sexuada com machos e fêmeas no norte de Minas e em alguns lugares da Bahia, né? Então, inclusive foi no norte de Minas que ele foi encontrado e descrito pela primeira vez em 2009. Tá. E deixa eu entender um pouquinho melhor. Você falou que existe uma tendência do aumento do número de acidentes com escorpião, diria assim, um aumento da população. Por que acontece isso? Por causa das características do próprio escorpião, né? Ele tem uma aptidão enorme para adaptar aos ambientes modificados, né? Então, há lugares com variações grandes de temperatura, né? Ele já chegou no sul do Brasil, ele está em outras regiões mais quentes, independente do ambiente. A gente sabe que ele gosta de estar em pontos onde tem umidade, mas pode ser numa cidade muito quente. Aqui, por exemplo, em Minas, Montes Claros é uma cidade que se destaca, né? Lá é muito quente. Tem um número de casos bem grande, né? Desculpa. E essa capacidade que eles têm de se reproduzir, né? O potencial reprodutivo é muito grande, então são 2 a 3 partos por ano, né? As condições de temperatura, de umidade nas cidades são muito favoráveis, ausência de predadores em quantidade suficiente, né, para eliminar, e eles vão crescendo. Então tudo favorece. Tudo favorece, inclusive as pessoas que não têm cuidado com o próprio ambiente, né, porque entulho, né, resto de madeira, material de construção, lixo, tudo isso vão ser atrativos para ele, para outros insetos. Nesses locais eles vão encontrar esconderijo e alimento, que é a barata, né? E é claro, eles vão se proliferar porque as condições estão propícias, né? Entendi. E essa história de que o mês de agosto é o mês do escorpião, é que ele se reproduz em agosto. É um mito, né? Toda vez que a gente inicia o mês de agosto, vem lá os vídeos, né? Os posts falando sobre isso. A gente tem visto que o escorpião, ele está praticamente se reproduzindo o ano inteiro, né? É claro que tem épocas do ano que são mais favoráveis à reprodução, como a época que a gente está agora, né? Sim. O pico de atividade é em outubro, mas a gente tem que ficar atento também porque tem várias regiões do Brasil com variação de temperatura, umidade, né? Então vai existir uma variação. Sim. O que a gente tem que sempre lembrar é que esses casos vêm aumentando, né? Independente do mês, é isso que vem sendo observado, e inclusive em épocas mais frias do ano. Entendi. Né? Então, às vezes você não espera ter ocorrência de acidentes em determinadas épocas, mas tem. Esse ano mesmo, a gente pôde observar isso, tanto que a gente viu muitas notícias, né? Verdade. Principalmente no início do ano, que é o mês onde não se esperava ter tantas ocorrências, né? Então, é um sinal de alerta porque os casos só aumentam, né? E a gente precisa intervir fazendo o controle integrado. Entendi. E essa história de que não existe produto que mata o escorpião, que é eficaz contra o escorpião, é verdadeira? É um mito, né? Em 2009, o Ministério da Saúde ele lançou o manual de controle de escorpiões, onde ele fala que o controle químico é ineficaz, né? De lá para cá, o controle de pragas já evoluiu muito. E Sim. aí, o que a gente precisa saber para fazer um bom controle? Primeiramente, é conhecer bem as características do escorpião. Então, mais uma vez, a biologia, o comportamento, a morfologia. Porque ele consegue identificar o produto no ambiente. Então, não basta ter uma indicação no rótulo. É necessário escolher o princípio ativo mais adequado, a formulação, para que esse controle seja eficiente e seja também seguro.
Porque se você escolhe o produto errado, vai desalojar, ele vai ficar estressado, porque ele consegue perceber. Uhum. E é claro que isso pode fazer com que ele pique, né, uma pessoa que está ali naquele ambiente, que não é o que a gente quer, obviamente, né? Sim. E então, existe sim produto para controle de escorpiões, mas a gente precisa escolher o produto correto conforme a biologia e o comportamento dele. Entendi. Tem uma outra situação que você vai me dizer se é mito ou se é verdade, que é, para controlar escorpiões eu uso galinhas no quintal de casa. É correto isso? O que você me fala dessa afirmação? A galinha, nós sabemos que ela é um predador, né? Uhum. Só que a galinha tem um comportamento diurno e o escorpião noturno, né? Eles esqueceram de combinar o horário, então? Esqueceram de combinar o horário. Quando ele sai, né? Uhum. Que normalmente é lá pelas 18 horas, ele sai em busca de alimento, ela já se retirou, né? Já foi repousar. Entendi. Então, não vai funcionar. Na área urbana, a gente tem que lembrar que a melhor forma de controlar é de forma integrada. Então, não é somente o controle químico. Uhum. Eu preciso ter o controle também voltado para o ambiente. Correto. Porque é o ambiente que atrai, o ambiente que propicia a proliferação, o abrigo. Então, se eu não intervir nesse ambiente de modo a modificá-lo, eu não consigo fazer o controle, né? E o controle não é apenas uma técnica, um produto, uma ferramenta. Eu preciso integrar todas as ferramentas que forem convenientes e compatíveis com aquele local para fazer o controle, né? A gente tem que lembrar sempre disso. O controle integrado é a melhor opção para o controle dos escorpiões. Entendi. Mas do ponto de vista, assim, de produto químico, como que eu seleciono e qual seria a melhor forma ou o melhor produto para fazer o controle de escorpiões? Bom, os melhores princípios ativos são aqueles menos irritantes, né? Certo. Que seriam também os que causam uma repelência menor, né? Uhum. Ou os protegidos, tá? E as formulações seriam aquelas que têm ação residual. Por quê? Porque ele vai ficar, né, um tempo considerável escondido, uhum, e uma hora ele vai sair. Então, é bom que tenha um produto ali, né, para quando ele passar sobre aquela superfície, ele se contaminar, né, com aquele produto. Certo. Cibele, quais são as informações que uma empresa de controle de pragas deve passar para o seu cliente quando vai fazer a execução de um serviço para controle de escorpiões? Bom, a primeira é sobre a parte voltada para o ambiente. Então, por exemplo, vedar os ralos, né, que seria ali o principal ponto de entrada dos escorpiões. Adoção de medidas preventivas e corretivas no ambiente externo também, né? Então, se tem acúmulo de entulho, resto de material de construção, retirar. E instalação de barreiras, né? De forma geral, se for necessário naquele ambiente, para torná-lo, né, protegido contra a entrada do escorpião. E outra informação importante é que a empresa, ela precisa saber onde na cidade dela tem o hospital que atende os casos de acidente, né? Onde existe o soro anti-escorpiônico. Geralmente são os CITs, né? Centro de Informação Toxicológica. Sim. Aqui em BH é o Hospital João 23. Então, procure saber na sua cidade, né? Quando você vai executar um serviço, uhum, onde que tem esse soro. Porque uma criança, quando ela é picada, ela pode morrer dentro de 1h30 a 2. Ou, se ela sobreviver, ela fica com sequelas graves. Então, essa é uma informação que nos ajuda a salvar vidas, né? Então, independente da prestação de serviço, se você tem uma empresa de controle de pragas, procure saber, né, onde que tem o soro e
dissemine essa informação o máximo que você puder, né? Entendi. Com as pessoas, com os clientes, para que uma criança, quando ela for picada, e nem precisa ter certeza, né? Na menor suspeita, já vá diretamente para esse hospital para receber o soro. Entendi. Cibele, para a gente finalizar o podcast, por que a empresa de controle de pragas deve valorizar a venda do serviço de controle de escorpiões? Porque o escorpião é um animal peçonhento, né? Então, ao picar uma pessoa, ele vai injetar um veneno muito tóxico e essa pessoa vai precisar de atendimento médico, né? Nós sabemos que até mesmo os adultos, eles precisam ir até o hospital. Então, se trata de um agravo à saúde, né? Então, há necessidade de contratar um serviço especializado. E é claro que esse serviço, ele tem todo um valor agregado, né? A empresa que vai prestar o serviço de controle de escorpiões, ela tem que investir num conhecimento, né? Assim como para um controle de cupins, que é bem complexo, depende de conhecimento, não só da biologia e do comportamento, mas até das estruturas, né, físicas dos locais. Assim é o controle de escorpiões, né? Eu preciso conhecer bem os produtos, eu preciso escolher bem as técnicas. Então, isso, claro, demanda um maior investimento e a empresa, ela pode e deve cobrar mais por isso, né? Mas que faça de forma consciente e com segurança, né? Não é uma simples aplicação, a empresa, ela precisa ter o conhecimento, até mesmo porque, por mais que seja feito um controle, a gente também não garante que vai ter ocorrência de um acidente como uma picada. Certo. Né? Então, a empresa, ela tem que ter todo um cuidado para prestar esse serviço da melhor forma e com segurança, né? Mas Entendi. É claro que ela vai poder cobrar mais por isso. Com né? certeza, é um serviço que agrega bastante valor às empresas, né? Sim. Então tá joia, Cibele. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade da gente conversar, bater um papo. E, pessoal, não caia nessa história de mito. Só o conhecimento traz a verdade. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Cibele.